Se eu tivesse só 100 euros para investir por mês e não tivesse nenhuma ação na minha carteira, eu definitivamente montaria uma carteira forte em 5 passos. A lógica é, eu vou escolher 5 setores essenciais, pegar uma ação líder por setor, aportar via Savings Plan do Trade Republic para não pagar nenhuma taxa de corretagem, e aí eu iria evoluindo essa carteira aos poucos. Nada de pulverizar a carteira com aquele monte de ações. O foco aqui é qualidade e baixo custo. E para deixar bem claro aqui para você, isso é um contexto didático, não é uma sugestão de investimento. No final, eu vou deixar um checklist completo de passo a passo, caso você queira tirar um print para se guiar no futuro. Hoje, a lógica que eu vou trazer aqui nesse vídeo é 100% baseada em ações, sem nenhum ETF obrigatório. Ali na frente desse vídeo, eu vou te explicar o porquê em detalhes, principalmente essa questão fiscal, que pode variar bastante de país para país dentro da zona do euro. Meu plano vai ser muito simples e direto, e eu vou te trazer toda a lógica por trás para que você entenda o porquê de cada decisão. Primeiro de tudo, a gente vai começar com critério de qualidade. Não é qualquer empresa que aparece no jornal, na TV, em um artigo, que merece ser colocada na sua carteira. Eu quero empresas gigantes, estáveis e que já provaram o seu valor. Depois disso, eu quero escolher 5 setores essenciais. Esses setores que eu vou colocar na carteira são como se fossem os pilares da economia. Em seguida, eu vou trazer nesse vídeo um exemplo de empresa líder de cada um dos setores que eu escolhi. Essas empresas são aquelas que estão no topo, no ranking da cadeia alimentar, são as maiores empresas. Elas dominam o segmento e são empresas que qualquer pessoa no mundo provavelmente já ouviu falar. Já o quarto passo desse plano é simplesmente dividir esses 100 euros de forma equilibrada. Não adianta a gente ter bons setores na nossa carteira se a gente não dividir bem o dinheiro. O último passo seria como evoluir essa carteira ao longo do tempo. No fim das contas, investir é um processo. A carteira começa simples, mas com o tempo e com os aportes, ela vai ficando mais completinha. E aí, no final, é isso. Esse checklist pronto para você. Você pode usar como guia ou simplesmente se inspirar. Então, fica comigo até o fim, porque esse vídeo vai ter muito conteúdo legal. Agora, se você gostar desse formato de vídeo, comenta aqui embaixo carteira 100 para eu continuar essa série, porque aí eu posso te trazer a versão de ETFs. Então, vamos no primeiro passo, o critério de qualidade. Antes da gente escolher os setores e as ações, a gente deveria se fazer uma pergunta muito importante. O que faz uma ação merecer entrar na minha carteira? Por que não? Não é qualquer empresa que merece estar dentro da nossa carteira de investimentos. O primeiro critério que eu vou analisar para saber se essa empresa merece ou não estar nessa carteira aqui vai ser o critério de tamanho. Qual o tamanho dessa empresa? Eu quero empresas líderes de mercado. Eu quero, literalmente, as maiores empresas do setor. Se eu só tenho 100 euros para gastar no mês, eu realmente não posso me dar ao luxo de escolher qualquer empresa, de escolher uma aposta. Eu preciso ir direto na empresa que já se provou boa. Eu quero consistência. O segundo critério que eu analiso para ver se uma empresa merece estar na minha carteira é receita previsível e relevância global. Essas empresas são tão grandes que elas vendem para bilhões de pessoas ou empresas no mundo todo. Isso garante receita mesmo em momentos de crise. Um exemplo é a Microsoft, que está presente sempre no nosso dia a dia através do Teams, através da Xbox, através do Windows. Um outro exemplo seria a Procter Gamble. Esses são aqueles produtos que você usa todos os dias. Alguns desses produtos são Pampers, Gillette, Oral-B, Ariel, Pantene, Always. Todas essas marcas são da Procter Gamble. Um outro critério de qualidade, eu quero a vantagem competitiva. Eu quero empresas que têm um moat,
que é uma barreira que protege o negócio. O moat se refere a uma vantagem competitiva que a empresa tem. Essa vantagem funciona como uma proteção, dificultando que empresas invadam o seu mercado ou diminuam a sua participação. Pode ser uma tecnologia que só essa empresa tem, pode ser uma marca muito forte, uma rede de clientes muito bem feita, pode até vir por meio de patentes. Isso vai reduzir significativamente o risco dessa empresa perder espaço no mercado. Um exemplo aqui seria Novo Nordisk ou Eli Lilly. Essas duas empresas dominam o ramo de medicamentos para obesidade e para diabetes, como Ozempic e Mounjaro. Eu acredito que você já tenha ouvido falar de alguma dessas duas injeções, não? Quarto critério para colocar essa empresa e julgar ela como uma empresa de qualidade na nossa carteira é qualidade financeira. Eu sempre olho se a empresa é lucrativa, se ela não está afogada em dívidas e também se ela está gerando caixa. Você não precisa ficar analisando balanço ou, inclusive, fazer uma análise super fundamentalista aqui. Se você escolher as empresas líderes de mercado, elas são líderes por uma razão. Por elas serem líderes, elas já são consistentes financeiramente. Agora, o quinto e último critério é o critério de resiliência. Se essas empresas sobreviveram a crises, como a crise de 2008, como a crise de 2020, isso mostra que elas têm sim muito fôlego para atravessar dificuldades. Com pouco dinheiro, eu quero só empresas que provaram seu valor, nada além disso. Então, resumindo para você, eu vou trazer empresas que são líderes de mercado, empresas globais com vantagem competitiva, com qualidade financeira e com histórico de resiliência. É como se eu estivesse construindo uma casa. O que vem primeiro são os pilares, os alicerces para manter essa casa em pé. Eu não quero enfeites na minha carteira nesse momento. Com apenas 100 euros para investir por mês, eu preciso pensar estrategicamente. Agora que a gente já definiu todos os critérios de qualidade, a gente vai escolher os 5 setores que eu considero como base de uma carteira diversificada. Com apenas 100 euros por mês, eu preciso de uma diversificação inteligente. Cada setor tem que cumprir um papel muito importante na economia. Assim, se um setor não for tão bem, não tem problema, o outro vai segurar minha carteira. O primeiro setor que eu vou trazer para você é tecnologia. Tecnologia, hoje em dia, não é mais opcional. A gente tem celular, a gente tem nuvem, a gente tem a nova onda de inteligência artificial. Esse setor puxa inovação e crescimento no mundo inteiro. Um exemplo de empresa líder aqui seria a Microsoft. É uma empresa estável, que tem receita recorrente, é uma empresa já madura, mas que continua se reinventando e se mantendo relevante no mercado. O segundo setor que eu vou escolher é o setor de saúde. Saúde é um setor essencial e que tem se desenvolvido cada vez mais com o envelhecimento populacional. Além disso, a gente tem visto mega tendências globais, como os medicamentos para emagrecimento e diabetes, como o caso do Ozempic e do Mounjaro. Esses medicamentos são fenômeno mundial. Então, é justamente por isso que eu vou trazer uma empresa líder do setor aqui, que é a Novo Nordisk. Essa é uma empresa europeia que domina os medicamentos GLP-1. É uma receita previsível e recorrente. E caso você esteja se perguntando, sim, é a empresa da Ozempic. O terceiro setor que eu quero colocar aqui é de consumo básico. Essas são as empresas que vendem produto do dia a dia. Comida, higiene, limpeza. Mesmo em crise, as pessoas continuam precisando escovar os dentes, se alimentar. É um setor que dá bastante estabilidade na carteira. E é por isso que eu escolhi colocar aqui a Procter & Gamble. Ela é dona de marcas globais, como a Pampers, a Oral-B, a Ariel. É uma empresa que eu gosto bastante porque são marcas que eu utilizo desde a minha infância. O quarto setor que eu quero trazer é o financeiro. Bancos, seguradoras, gestoras de investimento são sim o coração da economia. Todo o dinheiro que circula passa por esse setor. E é justamente por isso que eu vou trazer aqui a Berkshire Hathaway. Ela é um conglomerado de empresas que tem dentro a Apple, a Coca-Cola, seguradoras, e é uma empresa que não
paga dividendos. Então, quando você está na fase de acumulação e quer uma maior eficiência tributária, ela é uma ótima empresa para ter no portfólio. Isso porque vai reduzir o atrito fiscal que a gente vai tratar ali daqui a pouco no vídeo. Antes de eu ir para o quinto setor desse vídeo, se você não tiver deixado seu like, eu quero que você deixe o like se esse conteúdo estiver sendo relevante e esclarecedor para você se inspirar a montar sua carteira. Então, o quinto e último setor, eu vou trazer o setor imobiliário através dos REITs. Isso porque ter exposição ao setor imobiliário te traz uma camada diferente de diversificação para o seu portfólio. Hoje, inclusive, o setor imobiliário também pode ser digital, através de REITs de data center, como o Equinix, por exemplo, que cuida ali desse avanço de nuvem, de inteligência artificial. Então, com esses 5 setores, você já tem uma carteira que cobre saúde, tecnologia, consumo básico, financeiro e imóveis. Na prática, você está exposto à inovação, defensivos, serviços essenciais e ativos reais, tudo por 100 euros. Até aqui, eu montei uma carteira só com ações individuais. E aí você deve estar se perguntando: ETFs não são uma forma muito mais fácil de você investir e diversificar? a resposta é sim. Com 100 euros, você também consegue montar uma carteira muito legal, só baseada em ETFs defensivos, estratégicos e voltado para o crescimento. Inclusive, se você quiser essa versão de vídeo, você comenta carteira ETF, que aí eu monto e trago esse conteúdo. Então, Gabi, por que nesse vídeo você escolheu investir por ações? Porque, para quem mora na Irlanda, assim como eu, a regra e a lei dos impostos é diferente e isso faz totalmente a diferença também na hora de montar uma carteira. Eu vou te contar como é que funciona a questão dos impostos na Irlanda, impostos de ETFs e impostos de ações. Caso você more em outro país da zona do euro, você não precisa se preocupar porque o único país que tem esse imposto que eu vou tratar agora sobre ETFs é a Irlanda. Vamos primeiro às ações. Nas ações, a gente tem um imposto de 33% só no momento de venda e esse imposto é só sobre o lucro. A gente também tem aqui na Irlanda essa isenção fiscal de 1.270 euros por ano. Então, você vendeu a sua ação com lucro, o imposto é 33%, mas ele só vai ser sobre o lucro depois de 1.270. Porque 1.270 por ano você tem livre. Então, se todo ano você vender e vender abaixo de 1.270 ou até 1.270 de lucro, você não paga imposto. Já os dividendos, eles são tributados como renda. Então, se você estiver pagando 20% de imposto, provavelmente você vai pagar 20% também, a não ser que a sua renda passe do valor que, salvo engano, é a partir de 44 mil euros por ano. Aqui nas ações, você só paga imposto quando você vender a ação com lucro e você só paga imposto nos dividendos de acordo com a sua renda. Com os ETFs, o regime fiscal muda e ele é diferente. Aqui a gente tem o Exit Tax, que é de 41%, ou seja, muito mais do que 33%. Esse imposto vale tanto para ETFs de acumulação, que são aqueles que acumulam os dividendos, ou os de distribuição, aqueles que os dividendos vêm parar na sua conta. E dentro dele, a gente também tem o Deemed Disposal, que diz que mesmo que você não venda o seu ETF depois de 8 anos, você vai ter que pagar imposto como se você tivesse vendido. E aí o imposto também é 41%. Ou seja, se você comprar ETF e vender antes dos 8 anos, você paga 41% de imposto. Se depois de 8 anos você resolveu segurar esse ETF na sua mão, você também tem que pagar 41% de imposto, independente de venda. Então, os 41% são sempre devidos. A questão é quando que você vai pagar, entendeu? Não se você vai pagar. Isso acaba reduzindo muito a eficiência dos ETFs dentro da Irlanda. Como você viu, nas ações individuais, a gente paga menos imposto. Então, nos ETFs, a gente tem uma maior diversificação, porém, um imposto maior. Nas ações, menos diversificação, porém, menos imposto. Vale eu te contar que isso já está sendo discutido legislativamente aqui na Irlanda. Mas, por enquanto, nada mudou. Eles querem colocar o imposto para ETFs para 33%,
e eles querem acabar com o termo disposal. Isso está sendo discutido, a gente não sabe quando vai mudar, muito menos se vai mudar. Por enquanto, essa é a lei e a regra que a gente tem relativo a isso. Então, um resumão aqui dessa parte. Ações, imposto de 33% só no momento da venda. ETFs, 41%, independente de venda a cada 8 anos. Então, é por isso que nessa simulação inicial eu montei uma carteira 100% voltada para ações. Nesse momento, você já deve estar se perguntando: beleza, mas como que eu faço a evolução dessa carteira? até aqui eu te mostrei como montar uma carteira simples de investimentos com 100 euros por mês. Mas como você já sabe, investir é um processo de longo prazo. A carteira não precisa e, na verdade, nem deve ficar parada por muito tempo. Então, como que a gente evolui? Com o tempo, você pode aumentar o valor dos aportes, mas também investir dentro dos 5 setores que você já escolheu. Por exemplo, se você começou a investir em tecnologia e tinha Microsoft, você pode pensar em trazer Nvidia também. Se você começou a investir em saúde através da Novo Nordisk, que tem o Ozempic, você pode pensar em trazer a Eli Lilly, que tem a Mondiaro, por exemplo, para diversificar e aumentar o seu portfólio. Assim, você pode manter os pilares e acrescentar uma outra grande empresa no setor. Mais para frente, você também pode abrir espaço para novos setores, como energia, como utilities. Você também pode substituir alguma ação se você entender que os fundamentos não estão mais lá. O mais importante de tudo aqui é você pensar e lembrar que a sua evolução sempre vai ser gradual. Não é todo mês que você vai ter que fazer uma nova atualização na sua carteira. O segredo é consistência, paciência, aportes regulares. Então, resumindo, a carteira começa simples, com 5 setores e 5 ações, uma dentro de cada setor, e 20 euros por setor. É isso que a gente vai colocar. É assim que a gente vai dividir, igualmente entre cada setor. Com o tempo, você fortalece as posições ou você abre espaço para novos setores. Tudo isso é aos poucos. Você vai aumentando a sua carteira, os seus aportes, conforme a sua vida financeira vai amadurecendo. Investir sempre vai ser um processo. Não é um evento único que vai solucionar a sua vida de uma hora para outra. Então é isso. Com 100 euros por mês, você consegue montar uma carteira simples, diversificada e estratégica. Tudo isso focando em empresas líderes globais. Então, nesse momento, a gente vai recapitular o checklist que eu prometi no começo desse vídeo. Para critérios de qualidade, só entram empresas gigantes, estáveis e com vantagem competitiva. 5 setores essenciais: tecnologia, saúde, consumo básico, financeiro e imobiliário. Exemplos de empresas líderes de cada setor: Microsoft, Novo Nordisk, Procter Gamble, Berkshire Hathaway e Equinix. A divisão vai ser equilibrada, de 20 euros por setor, via Savings Plan do Trade Republic. Na evolução, a gente foca primeiro em fortalecer, depois adicionar novas ações e rebalancear com aportes. Se você seguir esse passo a passo, você já começa a criar a sua carteira diversificada. Lembrando mais uma vez que isso não é uma sugestão de investimentos, é só uma carteira montada de forma didática para que você entenda o racional e consiga fazer suas próprias escolhas. Agora, o que eu quero saber é: você montaria a carteira dessa forma ou você escolheria outros setores? Me conta aqui nos comentários, e se você gostou desse formato de vídeo e quiser que eu traga a versão de ETFs, comenta aqui embaixo carteira ETF. E assim eu posso te trazer um novo vídeo com um contexto diferente. Agora, não esquece de dar um like, de se inscrever no canal se você não for inscrito, porque isso me ajuda bastante ao YouTube me recomendar para outras pessoas. E se você ainda não baixou, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo do meu e-book de organização financeira. E é isso, eu vou ficando por aqui e até uma próxima!